Olá pessoal, eu me chamo Henrique Silva, tenho 54 anos, sou psicanalista já há quase 18 anos nessa atividade, exclusivamente com a psicanálise. Em Manaus eu estou há 5 anos, me dedicando exclusivamente a atender pacientes aqui. Atualmente a minha clínica se caracteriza muito mais por receber pacientes que nós chamamos de casos graves, esquizofrênicos, pacientes depressivos psicóticos, pacientes borders, com ideações suicidas, ou seja, é uma clínica muito atual, é uma clínica muito forte e que a gente tenta contribuir de alguma forma. Para você que não conhece bem a psicanálise, ela é uma ciência que integra o campo da psiquiatria e da psicologia como uma disciplina autônoma e independente. Nós temos uma formação independente, temos métodos e técnicas também independentes, embora elas conversem entre si. A psicanálise se caracteriza basicamente pela investigação e aprofundamento das tuas questões emocionais, aquelas questões que muitas vezes não estão aparentes, não estão manifestas e que dizem respeito aos teus conteúdos mais inconscientes, mais latentes. O Setembro Amarelo ele é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio. Talvez seja das campanhas mais importantes aqui no Brasil a respeito da saúde mental. E nós estamos entrando nesse mês de setembro, portanto, no momento exato de conversarmos bastante sobre esse tema que é o suicídio. O objetivo maior dessa campanha do Setembro Amarelo, sem dúvida alguma, é o de abrir espaço para debates, fornecendo informações da forma mais ampla possível, divulgando o tema, levando a setores da população que não têm, vamos dizer, acesso a esse tipo de informação ou mesmo para conversar sobre esse tipo de assunto. Então, ao ampliar os espaços de discussão sobre a questão do suicídio, nós estamos oferecendo uma oportunidade de dar voz àquelas pessoas que estão numa situação de extrema vulnerabilidade emocional. E aqui talvez nós tenhamos chegado no ponto central da questão que envolve o suicídio. Nós estamos lidando com pessoas que, ao terem ideias ou impulsos suicidas, estão experimentando uma situação de extrema vulnerabilidade emocional. Esse é o ponto central que nós precisamos discutir na campanha do Setembro Amarelo. Agora, de onde vem essa vulnerabilidade emocional que eu estou dizendo que às vezes é extrema? É extrema porque o indivíduo, nesse momento, pode estar experimentando perdas bastante significativas, seja perda de pessoas queridas que o amam, perdas de uma situação profissional, perdas de recursos financeiros. Ele pode estar em meio a um adoecimento grave, e muitas vezes ele pode não estar demonstrando as dores trazidas por essas perdas, mas isso nos alerta para o quanto é silenciosa essa ideação suicida, esse impulso suicida. Isso já vai nos chamando a atenção para o quadro de vulnerabilidade. Além da questão dos adoecimentos graves que eu acabei de comentar e das perdas significativas que podem ser financeiras, profissionais ou de pessoas amadas, é importante também destacar que pacientes psiquiátricos que trazem dificuldades emocionais como esquizofrenias, depressões, enfim, quadros mais duros de adoecimento psiquiátrico, esses pacientes trazem consigo uma característica que é da desesperança. Ou seja, isso já nos coloca diante de uma questão muito séria, que nós estamos diante de pacientes que têm uma fragilidade na capacidade de comunicar-se. O nosso desafio, portanto, é ir ao encontro desses pacientes e dessas pessoas que podem ser familiares nossos, podem ser amigos nossos, de uma forma bastante empática, ou seja, revelando uma capacidade de compreensão, de comunicação. Isso nos chama a atenção para esse enorme esforço de compreensão que nós precisamos ter sobre essas pessoas. O que já nos lembra também o quanto pode ser perigoso nós simplesmente exigirmos que elas saiam desses estados depressivos e dessas ideações suicidas por si só, acusando-as muitas vezes de serem pessoas fracas. Eu costumo dizer que elas não são fracas, elas estão frágeis emocionalmente. Tem uma diferença significativa aí, porque se você faz uma pessoa dessa sentir-se fraca, a gente só acaba estimulando e aprofundando, potencializando essa desesperança que ela traz nesse momento. São pessoas, são amigos, são familiares e pacientes que precisam de todos nós. E isso nos traz responsabilidades, lidar com a fragilidade do outro
nos traz responsabilidades bastante severas. Quem não se surpreende, por exemplo, com a morte com o suicídio de um humorista, com o suicídio de um atleta profissional, com o suicídio de alguém que apresenta um razoável grau de saúde? Isso só nos chama a atenção pro quanto a questão do suicídio não está necessariamente ligada a adoecimentos ou a fraquezas, está ligado a conflitos emocionais que não estão sendo resolvidos de uma forma adequada pela pessoa, estão se transformando em conflitos que podem gerar desesperança e ideação suicida, né? Até impulsos suicidas mesmo. O que nós percebemos muito nos dias atuais é que a ideação suicida, por nos causar surpresa na morte de algumas pessoas, ela esconde muito bem por trás de si uma aparente normalidade, uma aparente saúde. Como eu estava colocando, quem não se surpreende com a morte de pessoas que estão saudáveis, jovens, fortes ou humoristas, enfim, é justamente porque o suicídio ele surge de uma forma muito sorrateira, muito silenciosa, ele vem sendo construído gradativamente ao longo da nossa história, da nossa experiência. Se nós nos atentarmos, hoje em dia nós vivemos uma sociedade em que quem entristece ou está doente ou é fracassado. Ou seja, a tristeza não é bem-vinda aos olhos dos demais. Você experimenta sensações de fracasso, sensações de estar doente. E isso faz um mal terrível às pessoas, que se obrigam a serem felizes a qualquer custo, a ter sucesso em qualquer custo. Isso é cruel, isso é mentiroso, é falso. Isso nos distancia daquilo que nós podemos escolher como melhor para a nossa própria existência, tomando como modelos, enfim, vidas que não têm praticamente nada a ver com nós mesmos. Então é muito fácil, se nós simplesmente copiarmos ou imitarmos a vida do outro, que nós nos vejamos às vezes como fracassados, por não alcançar um ideal de vida que na verdade está sendo imposto a nós. É preciso ter muito cuidado com isso. Dessas situações que podem surgir várias ideias e impulsos suicidas, justamente porque a vida não está valendo a pena ser vivida por nós nesse momento. Ela não é autêntica, ela não é verdadeira, ela nos leva rapidamente a perder a confiança em nós mesmos e a esperança. Eu vou citar 2 exemplos muito comuns no dia a dia para que a gente possa entender o quanto a vida pode se tornar falsa para o indivíduo e perigosamente desesperançosa. Primeiro, o caso de pessoas que colocam o sucesso financeiro e profissional acima de qualquer coisa. E depois, com o tempo, começam a perceber que o verdadeiro sentido, por exemplo, da sua vida, da sua existência, pode estar em outros lugares. Isso é a ruína de uma personalidade que se construiu durante muito tempo sobre uma base perigosamente falsa, frágil, distante de si mesmo, dos seus próprios desejos. São pessoas que muitas vezes se tornam obsessivas, doentes, tentam compensar tudo, às vezes comprando coisas, gastando, vivendo intensos prazeres, consumindo desenfreadamente, mas que tudo isso não lhes deixa felizes de forma duradoura. São pessoas que se distanciaram de saber o que de fato é mais importante para elas mesmas, desistiram inclusive dos seus sonhos. Está aí uma boa pergunta: quais são os teus sonhos, quais são os teus desejos? Para que você possa construir um modo de viver mais autêntico. Um outro exemplo também muito comum e que eu observo muito no consultório, especialmente quando lido com adolescentes, é que é muito comum que os pais se coloquem numa posição que pode se revelar perigosa para os filhos. Ou seja, pais de adolescentes muitas vezes acreditam saber tudo para eles. Terem as respostas sempre prontas, até porque têm mais experiência. Mas eles precisam perceber que muitas vezes na adolescência, o garoto e a garota, eles estão justamente construindo a sua identidade. E para construir a sua identidade, eles precisam de um ambiente que seja compreensivo, que seja empático, ou seja, que os ouça, que os escute, que dê a oportunidade para que eles possam desenvolver os seus pontos de vista também. Mas se nós encontrarmos ambientes muito rígidos, repletos de uma moralidade ou de uma lei muito severa, castradora, você pode estar inibindo o processo de construção do teu filho. E com isso, você tira dele a oportunidade de se sentir mais autêntico, de se sentir mais vivo. Não à toa, jovens respondem por uma fatia muito grande do percentual
de suicidas também. Por quê? Porque estão numa idade em que a identidade está se construindo e ela exige, portanto, um ambiente que dê espaço, né? Que seja compreensivo, que escute, né? Nessa hora, o pai e a mãe precisam entender que não estão mais lidando com uma criança, mas também não estão lidando com um adulto, né? Pai e mãe vão ter que se ajustar a esse processo que está sendo vivido no amadurecimento desses garotos e dessas garotas, né? Toda essa incompreensão, às vezes, por parte dos pais, deixa os filhos sozinhos, num sentimento de abandono, num sentimento de desamparo, que os leva, muitas vezes, a tomar medidas mais radicais. Todos nós, pais, amigos, profissionais e instituições, temos a nossa parcela de responsabilidade no caso de um suicídio. Todos nós. Né? Todos nós, por quê? Porque quem chega a um ponto desse, chega por desesperanças, chega porque não encontrou as possibilidades talvez mínimas de ser compreendido e de ser visto, de ser reconhecido. Então é muito bom que todos nós tenhamos sim o reconhecimento da nossa parcela de responsabilidade. Eu chamo essa atenção porque responsabilidade não quer dizer culpa, quer dizer que nós podemos fazer alguma coisa. Daí a razão de ser de campanhas como essa que chamam a atenção para ações preventivas e conversas, né? Ou seja, eu costumo pensar que tudo começa em casa. Ou seja, os pais, eles são e sempre serão os melhores terapeutas dos seus filhos, né? Especialmente se eles se colocarem numa posição compreensiva e se eles buscarem entender o ponto de vista dos seus filhos, dando a ele oportunidade de falarem um pouco de si. Né? Isso faz, como eu havia colocado, faz com que eles não se sintam sozinhos e desamparados e descubram que o ambiente, ou seja, a sua família e, consequentemente, outros ambientes depois, os reconhecem na sua identidade também. Esse é o esforço, ou seja, crianças e jovens, especialmente, precisam ser olhados com mais cuidado e respeitados nas suas opiniões, até para se nutrirem de confiança e poderem, né, avançar para a fase adulta com maior amadurecimento, com maior capacidade, né, de reconhecer em si mesmo confiança e segurança. Quantas crianças e jovens hoje, por exemplo, estão perdidos em suas agressividades, vícios, compulsões, sua impossibilidade de dizer o que pensam, né, sobre a sua sexualidade, por exemplo. Se você parar para pensar direitinho, o quanto existe de suicídios motivados pela impossibilidade de um garoto ou de uma garota falar sobre a sua sexualidade para os pais. Por quê? Porque muitas vezes o ambiente sequer quer ouvir falar no assunto. Né? Então, essa é a parcela de responsabilidade que eu estava chamando a atenção agora há pouco, que todos nós temos, pais, profissionais, amigos e instituições. Né? A concretização ou não, né, de um impulso suicida, ou seja, vai depender em grande parte, claro, da possibilidade ou não do indivíduo voltar, né, a não se sentir sozinho. Né? Então, muitas vezes sim, como os colegas costumam divulgar nas diversas campanhas, os ímpetos suicidas, os impulsos suicidas, eles vão deixando sinais, rastros pelo meio do caminho. E se nós não tivermos a sensibilidade para reconhecer esses rastros, nós vamos ser tomados de surpresa. Mas se nós prestarmos um pouquinho de atenção, os rastros já estavam lá, os sinais já estavam lá. Agora eu queria chamar a atenção para algo muito de ordem prática, né, de ordem cotidiana. Eu disse que todos nós temos uma responsabilidade sobre nossos filhos, sobre pacientes, sobre os nossos amigos, sim. Né? Quando nós os vemos numa situação de extrema vulnerabilidade. O que nós precisamos, portanto, é nos colocarmos numa posição de ir ao encontro e de oferecer alguma coisa. E eu costumo imaginar que esse esforço, ele passa por 4 questões em especial. A primeira é um esforço por compreender o outro, né? E não simplesmente cobrar que ele fique bem ou que faça o que eu acho que é melhor. Né? Todos nós precisamos de alguém que nos compreenda e nos deixe amadurecer em nossa própria identidade. Então, uma das primeiras formas de ajuda, quando nós vemos uma situação de extrema vulnerabilidade, não é cobrar nada e não é ensinar nada e não é exigir nada. É simplesmente nos colocarmos numa posição de uma boa escuta empática para dar chance a essa pessoa de falar, né, de se encontrar com seus próprios sentimentos e ter alguém do lado que seja confiável, que possa escutá-la sem cobranças.
Um segundo esforço é justamente ir ao encontro desse outro, escutar o que ele deseja, o que pensa sobre a vida, sobre suas escolhas, o que pensa sobre si mesmo. Todos nós precisamos de alguém que se orgulhe de quem nós somos, né? De quem nós verdadeiramente somos e nos comportamos. Por isso que é importante pais, amigos, terapeutas, instituições, né, aprenderem a se colocar empaticamente no lugar do outro para dar o valor necessário e o reconhecimento às opiniões da outra pessoa. Nós muitas vezes cometemos o pecado terrível de acreditar que por sermos mais velhos e mais experientes, nós sabemos todas as respostas para um jovem, para uma criança. E não sabemos. Afinal, nós estamos diante de alguém que está construindo a sua identidade e precisamos escutá-la, né? Respeitá-la, até para dar a ele a sensação do que ele pode escolher para si ou não, né? Um terceiro esforço é o esforço que nós chamamos de um esforço de comunicação, ou seja, permitindo então que o outro se exponha, diga o que pensa, né? Nós temos que saber compreender o outro para que ele possa perceber-se pensando e construindo as suas próprias ideias. Nós não podemos ser duros e rígidos a ponto de exigir que uma criança ou um adolescente, por exemplo, já seja maduro. Aqui eu faço um parêntese só para lembrar o quanto eu percebo que a adolescência hoje, garotos de 16, 17, 18, 19 anos, estão em busca da resposta definitiva para as suas vidas, como se eles fossem capazes de escolher a profissão definitiva, aquela que mais vai trazer sucesso, como se eles não pudessem errar. E nós precisamos lembrar que a adolescência é o território da incerteza. Ou nós nos permitimos conviver com a incerteza e com o erro, com as escolhas, para que a gente possa descobrir quem nós somos, ou nós vamos seguir um caminho que pode se revelar falso lá na frente. Isso tem sido motivo de muitos adolescentes virem para a terapia, ou seja, terem que encontrar respostas para a sua vida, como se eles estivessem decifrando o seu próprio destino. Não vai rolar, não vai dar certo e eles vão adoecer em muitos aspectos, né? Nessa hora, nós podemos estar sendo muito cruéis com eles em não dar uma chance a eles de falarem e de fazerem escolhas no seu devido tempo, experimentando um pouco da vida. E por último, um esforço de estarmos mais disponíveis também, né? Qual o filho que não quer os pais mais perto, mais disponíveis para brincar, para conversar, para sorrir, para falar sobre a vida? Então são 4 esforços que nos colocam em disponibilidade, em comunicação, em ir ao encontro e em compreensão do outro, que dar uma chance do outro se sentir confiante e esperançoso. Pode parecer muito generalista, mas são medidas que freiam, são preventivas em relação a ideias e impulsos suicidas, porque elas restauram a confiança no garoto e na garota, né? Nos dando uma chance, portanto, de acreditar que a gente pode fazer diferente. Dessa forma, dizer que uma pessoa tem uma ideia ou impulso suicida é fraca é ser muito duro e é empurrá-lo um pouquinho mais para a sua queda, né? Não são pessoas fracas, são pessoas frágeis, insisto, porque na fragilidade elas mantêm as suas capacidades, mas elas estão frágeis emocionalmente, precisando de outras pessoas e precisando, né, do reconhecimento de outras pessoas sobre o que elas são, né? A pessoa, quando chega nesse ponto, ela está abatida, solitária, e o que ela mais precisa é de companhia, de amizade, de poder ter alguém ali do lado com quem possa falar, para não sentir-se, né, justamente cobrada e solitária. Isso tudo pode ser uma chance para que a pessoa se afaste, então, da ideia ou do impulso suicida e se aproxime da vida com mais confiança e esperança em si mesmo, nos outros, né? Isso pode ser a diferença entre a vida e a morte, né? Então, estejamos mais juntos, com respeito e com vontade de ajudar o outro. Isso serve para os pais, serve para os amigos, serve para os profissionais da minha área, serve para as instituições, né? Muitas vezes a gente, no dia a dia, cobra demais das pessoas ou impõe muitas perdas e esquece em como essas pessoas estão lidando com isso. Elas podem estar caminhando para o abismo sem a gente perceber. E aí pode ser tarde demais. Eu gostaria de agradecer muito a oportunidade que a Transbuy Shopping está abrindo, né, e oportunizando para que a gente possa ocupar esse espaço e levar até você uma mensagem sobre o Setembro Amarelo, sobre a questão do suicídio,
Porque no final das contas, né, você que constrói essa parceria junto com a loja, junto com a empresa, para o teu futuro, para o teu crescimento profissional, certamente sofre também, né, tudo aquilo que a sociedade, de uma forma geral, nos dias atuais, nos impõe. Olha, nós estamos saindo, ou pelo menos eu torço para isso, nós estamos saindo de um período de pandemia em que muitas pessoas experimentaram muitas dores, né, muita solidão. E isso fez com que muitas pessoas se deparassem com dúvidas, com incertezas. Mas mesmo que nós não estivéssemos em pandemia, nós já vivemos em uma sociedade às vezes muito competitiva. Então é muito natural que você tenha os teus sonhos, que você tenha as tuas ambições, e isso é muito bom, isso nos faz bem. São os nossos desejos, nós queremos ser melhores. E nós queremos o melhor também para as pessoas que nós amamos e que estão ao nosso redor. Mas olha, calma. Porque as coisas vão acontecendo dentro de um determinado ritmo. Esse ritmo é o nosso ritmo, é o ritmo da nossa família, é o ritmo daquilo que vai me fazer feliz. E o que vai me fazer feliz eu preciso descobrir, né? É aí que a gente entra numa questão muito interessante. Hoje muitas pessoas sofrem desesperadamente por se compararem com outras. Então nós sabemos de uma forma muito clara e evidente que todos nós temos potenciais diferentes, mas todos nós temos potenciais e não quer dizer que são os mesmos. E esses potenciais vão amadurecer e vão se desenvolver dentro de ritmos muito específicos. Então, calma, porque de alguma forma talvez você já esteja conquistando muitas coisas, talvez ainda tenha muito o que conquistar, mas eu te garanto que se isso for feito com mais tranquilidade, com mais leveza, você vai experimentando, você vai vivendo as experiências que essas parcerias, como a tua com a loja, te proporcionam, e isso te assegura, né, de momentos mais felizes, mais tranquilos, sem precisar o tempo inteiro ficar acreditando que a felicidade está sempre lá na frente, está sempre no futuro. Não, talvez ela já esteja acontecendo. É que às vezes a gente passa por determinados apuros e precisa de uma dose maciça de felicidade. Mas não, nós precisamos só estar em contato com ela um pouquinho a cada dia para justamente nós nos mantermos confiantes e esperançosos. Então, para você que faz parte de toda essa parceria com a loja, eu convido a participar de outros debates, de outras campanhas, né, a escutar outros profissionais, a prestar um pouco de atenção durante esse mês em tudo que a imprensa está divulgando também, porque vão ser dicas muito interessantes para o teu próprio amadurecimento. A campanha do Setembro Amarelo, ela nos dá a oportunidade de duas coisas que eu considero muito importantes. A primeira é nós voltarmos um olhar um pouco para nós mesmos e percebermos a quantas anda a nossa saúde, especialmente emocional, né, os nossos índices de confiança, de esperança, né? Nós temos nos preocupado em estar bem emocionalmente, né? Nós temos nos preocupado em estar junto de pessoas que nós amamos, né? E o segundo ponto é que ela nos chama a atenção justamente para o outro também, né? Quantos e quantos processos de adoecimento, especialmente depressivos, se curam, se resolvem quando nós que estamos adoecidos, resolvemos praticar determinadas ações no nosso dia a dia e descobrimos que não estamos tão doentes assim, a ponto de nós podermos até ajudar e dar alguma coisa de nós mesmos para os outros. Agora, independente de estarmos adoecidos ou não, o que eu observo é que nós vivemos uma sociedade que está perigosamente perdendo a sua capacidade empática, ou seja, de dar um bom dia, de dar uma boa tarde, uma boa noite, de fazer um cumprimento. As pessoas entram nos elevadores e se ignoram, as pessoas cruzam as ruas e se ignoram. Outro dia eu estava pensando de como o trânsito da cidade ele é feito de uma forma tal que as pessoas elas se machucam, elas se ofendem, né? Quando na verdade elas estão ali ansiosas para encontrar amigos, para trocarem abraços. Mas como é que isso funciona? Então, será que eu só posso ser respeitoso com aquelas pessoas que eu conheço? Será que não vai me fazer bem se eu experimentar, né, mesmo diante de pessoas desconhecidas, me comportar de uma forma mais saudável? Será que com isso eu não vou estar ajudando o outro e principalmente me ajudando também, né, a eliminar muitas tensões e ansiedades em mim? Então campanhas como essa nos chamam a atenção para um fato muito importante,
porque a saúde emocional se resolve em grande parte quando nós estamos juntos, envolvidos num projeto coletivo de respeito e de cuidado um com o outro. É assim que nós adquirimos saúde em termos emocionais e psíquicos. Gostaria muito de agradecer a tua participação nessa oportunidade criada pela Transbaia Shopping de criar um canal para que a gente pudesse conversar e levar um pouquinho mais de informação para você. E tem uma novidade, eu gostaria também de te convidar a participar através de um e-mail que está sendo divulgado com pedidos de informação, que você possa relatar alguma coisa que você esteja vivenciando. Enfim, coloca alguma coisa da tua experiência, do que você leu, do que você escutou, do que você está vivendo, para que a gente possa, ao longo dessa campanha, conversar sobre isso. Então você vai lá, escreve o teu e-mail, a gente vai tentar responder o mais rápido possível para que a gente possa transformar esse mês do Setembro Amarelo em algo muito produtivo para a tua saúde mental, para a tua saúde emocional e dos que estão próximos de você. Te espero por lá.